Sejam bem-vindos ao Projeto Terror. Como de costume, eu sou o Kevin e hoje nós iniciamos aqui mais um episódio do nosso quadro Projetômetro. Esse, né, que é o formato original aqui do Projeto Terror, onde a gente avalia alguns critérios, né, de um filme, notas de 1 a 5. E hoje, para essa missão, estou aqui com dois convidados, eles que não produzem conteúdo, né, ou tem qualquer envolvimento com o mundo assim do horror, mas que são dois grandes amigos, queridos e apaixonados por filmes de terror, né. Um deles é um cara que gosta muito de escalar o pano, o japonês mais safado do mundo circense aí, Alex Stide. E aí, meu mano, como você tá? Tudo bem, animado de falar aí sobre um assunto que eu gosto. Boa, boa. E o outro aqui é provavelmente a primeira pessoa que eu conversei sobre filmes de terror na vida, né, ele é um grande fã de Exorcista, o melhor baixista do Brasil, a fonte sou eu mesmo, né, mas tá aí, Gabriel Martins, Ô, mano, satisfação enorme estar aqui, cara. ou abacaxi para os que preferem, né, mas eu vou de Martins mesmo. Então, E aí? pode ser Gabriel, pode ser Martins, pode ser Raposo, Abacaxi. Pô, é um prazer estar aqui, Kevin, Abaixa mano. aqui. Prazer te rever. Abacaxi. Prazer imenso te rever você, o Alex. O Alex eu tô direto lá, encontrando em São Paulo. Prazer estar É só aqui, mano. comigo o negócio, né? Tá bom, É, beleza. rever é só você. O Alex eu vejo todo dia. Sintam-se à vontade aí, casa é de vocês, mas bora falar aí de filme de terror? Boras. Bom, hoje a gente vai falar de um filme que no título original, né, em japonês, chama Kairo, né, assim como no Brasil também, ou em inglês, né, Pulse, como é mais conhecido ao redor do mundo. Você consegue encontrar ele no Darkflix, ele tem classificação de 16 anos, ele foi lançado em 3 de fevereiro de 2001, e ele é dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa. Eu particularmente nunca tinha assistido nada desse diretor, né, mas eu sei que ele já fez, um filme mais recentemente aí, me fugiu o nome agora. Como o Alex sabe, qual que é o nome do filme É mesmo? o Cure. Cure, verdade, isso. Tem o Cure, tem o Creep, mas ele lançou mesmo, o mais recente aí, que eu esqueci o nome também. Eu nunca tinha visto nada dele e foi uma experiência que vocês vão descobrir, não vou dar spoiler pra vocês não. Mas, bom, eu deixo aqui pra vocês então, né, aquele famoso alerta de spoiler, né, a partir desse ponto vai ter spoiler, se você se importa com isso, nunca viu esse filme, recomendo aí que você dê um pause no episódio, assista e volte aqui para ver se você concorda com a nossa opinião. E antes da gente se aprofundar aqui sobre o que que é o filme, né, eu tenho feito uma pergunta para todo mundo que participa aqui. Foi a primeira vez que vocês assistiram esse filme? Ele tem algum significado especial para vocês? Alguma coisa assim? Bom, assim, eu já vi esse filme 3 vezes. Eu Boa. vi uma vez sozinho, no computador, que nem a gente estava falando antes, com fone, que eu acho que é a melhor forma de ver esse filme, porque o som desse Sim. filme é absurdo de bom. O uso do silêncio nesse filme é absurdo também. Eh, e aí eu também, depois que eu vi a primeira vez, recomendei pra várias pessoas, assisti com meu irmão e um amigo também. Muito foda. Né, eu vi pela primeira vez esse filme aí, pretendo assistir de novo, porque aparentemente tem algumas coisas que aparecem no fundo, assim, que pode passar despercebido, né, numa primeira assistida. Eu curti, que nem o Gabriel falou, né, o som é muito foda, assim, o design de som é absurdo, as trilhas também. Você vê que as músicas são praticamente todas meio ambiente, você não sabe se é música mesmo, se é só ruído, então muito Uhum. foda. Mas ah, o ambiente também eu achei muito bem construído, né, ele passa a sensação de, eh do mundo às 5 horas da tarde, sabe, É, você tá meio É, solitário, exato, mano. pensando sobre a Inclusive sim. inclusive quando eu acabei de ver o filme era, tipo, finzinho de tarde, assim, e, tipo, parecia que meu mundo tinha acabado, eu estava sozinho no mundo, assim.
É. Pra mim foi a primeira vez que eu assisti, como eu falei, né, nunca tinha visto nada desse diretor, mas eu gosto bastante do horror japonês, então pra mim foi uma sugestão, assim, muito bem-vinda, sabe. E esse, só um adendo, eu descobri esse filme e o diretor por listas de filmes de terror, assim, que, tipo, eu vi que ele entrava em quase todas, assim. De listas Aham. que saíam um pouco do blockbuster, iam mais pra esse estilo, o gênero do terror japonês e tal. É, sempre tá em todas as listas como um dos melhores, assim. Inclusive da cena, foi aí que eu peguei que eu falei: "Puta, eu tenho que ver". Tem Aham. uma cena específica que a gente até comentou antes que: "Ó, não, tem que ver esse filme". E aí, É, foi sim. isso, foda. É. Beleza, mas sobre o que de fato, né, que é esse filme? Basicamente, ele conta, assim, a história de 2 grupos de pessoas, né, um desses grupos começa a ver uns fantasmas, assim, depois que um dos amigos comete suicídio. O outro grupo começa a ver fantasmas depois que eles começam a encontrar coisas bizarras, assim, no computador. E com o desenvolver da trama, as pessoas começam a desaparecer, e o filme ele vai te levando, assim, pra desvendar esse mistério e tentar entender o que que tá acontecendo. Basicamente é isso, assim. Bom, dito tudo isso então, bora aí pra avaliação? Bora. Bom, então vamos lá. Atributo de número um, né, enredo, que é o que acontece no filme, a trama principal, exceto a conclusão. Logo de cara, né, pra esse ponto, assim, eu já cheguei com o pé na porta, já cheguei dando uma nota 5, porque pra mim, o enredo desse filme é maravilhoso, né. Já começa que acho que uma coisa interessante, assim, de trazer sobre esse filme, não só sobre esse filme, mas sobre o horror japonês no geral, né, a gente às vezes tem uma visão muito do japonês, assim, como uma pessoa fria, né, que não demonstra muito sentimento. E o horror japonês, assim como qualquer arte, assim, né, do Japão que eu já tive contato, demonstra muito desse sentimento que eu acho que se guarda, sabe. Então é um filme que eu achei que tem muitas emoções, assim, envolvendo, muitos sentimentos. E é um filme que eu acho que fala muito sobre isso, inclusive, né, sobre solidão, né, em muitas partes me parece fazer um paralelo, assim, com a depressão, alguma coisa assim, sabe. Você não saber se as pessoas estão vivas ou estão mortas, né, é difícil distinguir em alguns momentos. A questão da porta vermelha, né, o que é aquela porta Uhum. com a fita vermelha, tipo, aquilo é a pessoa entra lá e acontece alguma coisa com ela, ela fica, né, meio maluca das ideias, assim, me faz pensar um pouco nisso. Então isso já pra mim já dá um negócio, assim, muito bom de enredo, da história, assim, do filme. Eh, e aí as pessoas começam a desaparecer, assim, tipo, é uma coisa que fica também te deixando perguntar: "Caramba, o que que tá acontecendo?", né. E tem um diálogo também que me chamou muita atenção, que quando tá falando com aquele cara do que construiu o computador com as bolinhas, assim, sabe, que ele fala que, na teoria dele, né, o lugar para onde as almas vão, elas têm uma capacidade limitada, e quando atinge o limite, elas transbordam para o nosso mundo. Então isso também achei, puta, muito bom. E Muito bom. e é isso, eu acho tudo muito bem amarradinho, assim, bem construído e tal, pra mim é um 5 na lata. Eu concordo plenamente com você, cara. Eu daria 5 também. E puxando o gancho do que você falou, que eu estava pensando há um tempinho atrás, essa questão eu acho importante da que tem o espaço do sobrenatural, né, o espaço físico, vamos dizer assim, o metafísico do sobrenatural, ele tá transbordando, então eles têm que vir para outro lugar, que no caso seria a Terra, né, do filme. Isso me fez lembrar Aham, muito, e eu acho que é uma referência, né, porque assim como esse filme que eu vou falar também é uma referência a outros filmes do gênero do terror, que é o Madrugada dos Mortos, né, ou Despertar dos Mortos, dos anos 80, acho que é 88 o filme,
que eles têm a mesma fala, né, que é aquela alusão do quando o inferno tá cheio, os corpos Uhum. voltam a andar na terra, né. Que o inferno Sim. transbordou, no caso metafísico, para a parte religiosa, vamos dizer, que nesse filme, apesar de tratar de espíritos, a gente vê que tem a parte tecnológica, que esse é o meu outro ponto do enredo que eu acho foda, eh, assim como no Madrugada dos Mortos, então, o inferno tá cheio, então eles têm que andar na terra, nesse aí, o metafísico, né, o sobrenatural tá cheio, então eles têm que encontrar um portal para conseguir andar na terra. E o foda desse filme, assim, eu acho, é a analogia que a gente tem com o advento da tecnologia, né. Que a gente vê que é Sim. é muito comum no gênero do terror. A gente pode pegar até no gênero já no terror japonês, o chamado, que Uhum. é anterior, acho que o chamado é de 98, e traz essa questão do VHS, da forma da maldição aparecer como uma fita, né. Então tem aquele medo do desconhecido. O medo do Sim, total. desconhecido nesse caso é a tecnologia, a inovação tecnológica. A gente tem que lembrar que esse filme é de 2001, e 2001 Sim. estava ainda mais no Japão, né, Japão e Estados Unidos, a inovação tecnológica, vamos dizer, chegou lá de forma um pouco mais acessível, primeiro do que pra gente, e esse medo do desconhecido, ele é muito bom para o terror, né. A extrapolação desse medo, então a gente tem até o Godzilla, por exemplo. O Godzilla é a extrapolação do medo, do trauma causado pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, representado na figura de um monstro. Então essa extrapolação do Sim. terror, e nesse caso, é o medo do desconhecido, que é a tecnologia, que a gente pode ver também no Matrix, por exemplo. Nesse caso, é Sim. o medo do como essa tecnologia, como essa tecnologia vai conseguir tomar conta dos seres humanos. Então a gente usaria a energia para conseguir, transformar a a tecnologia a nosso favor, só que acontece ao contrário no Matrix. Então outros gêneros também, Exterminador do Futuro. Então esse desconhecido, a partir de um ponto comum que está acontecendo na contemporaneidade, vamos dizer, o advento da tecnologia, o advento da internet, principalmente nesse caso, Uhum. é o que eu acho mais foda, assim. É o medo do desconhecido representado por almas que já morreram e que estão entrando no mundo dos vivos a partir de algo novo, Sim. que é a internet, né. Isso que eu acho muito foda, assim. É, eu achei até legal inclusive, aquela tipo, é estranho pra gente ver hoje isso, assim, e conseguir assimilar de fato, porque a gente já meio que nasceu aí na era Exato. da internet, né, mas nasceu não, né, a gente viveu muito da nossa vida na era da internet, quando a gente nasceu a gente não estava ainda. Mas você vê, assim, tipo, o Kawashima ali não sabendo, tipo, ligar a internet e tal, Sim, é um negócio meio legal, assim, de você ver e entrar nessa vibe, assim, achei legal. sim, muito foda. Também acho. Essa parte é uma das que eu achei mais foda, assim. A forma, É. porque não é comum, e a gente vê muito no cinema ocidental, tá ligado? Quando você fala de espírito, é aquela coisa, sei lá, só surge, a origem dele é só um espírito. Ele saiu do Uhum. metafísico e tá no mundo natural. Esse aí, a conexão com a internet, assim, puta, foda isso. É, foi foda. É muito exemplar, assim, do Cara, gênero. eu pensei muito, assim, se eu daria uma nota 4 ou uma nota 5, porque eu vou de 5, né, porque é realmente muito bem feito, mas é um enredo relativamente simples, né. Ele é uma ideia mais ou menos simples, sem grandes reviravoltas, mas ele é muito bem trabalhado, né. E uma coisa que eu achei interessante que, são 2 histórias paralelas, né, que vão sendo contadas, sem praticamente nada em comum, que não seja, eh, essa ligação com o paranormal a partir da internet, né, só que a partir de um disquete, né, que é o caso da It e a turma lá da floricultura, e do outro lado é um site, né, que o computador do Ryusuke acaba acessando, e tem aquela pergunta, né, aparece aquela pergunta de: "Você gostaria de conversar com os mortos?", né, que é bem interessante também. E e é uma parada que acho que é uma ideia que pega muito o zeitgeist ali da época, né, de 2001 e tal.
que tinha muito muita animação em relação a às novas tecnologias, o que você poderia fazer, fato de você poderia se conectar com qualquer pessoa na Terra, mas ao mesmo tempo um certo medo do desconhecido, do que isso pode trazer, que ao mesmo tempo que você pode se conectar com uma pessoa muito legal, você pode também se conectar com coisas não tão legais, né. realmente. E tem outro ponto também que é interessante, que essas 2 histórias, elas acabam se cruzando, né, mais lá para o final do filme, e, se você for ver o filme todo ele vai falando sobre, solidão e conexão, né. E isso aparece ela comenta Sim. na simulação dos pontinhos lá, que quando se encontram eles desaparecem, mas eles estão sempre procurando, né, um par Uhum. pra se conectar. E as 2 histórias também, né, elas, então são desconexas e aos poucos elas vão se aproximando até no final elas se encontram. E aí eu não sei se eu posso dar um spoiler agora ou não, mas no finalzinho lá nas últimas cenas, eh, tem essa questão, Uhum. né, Aham. de que, alguma coisa vai ter que desaparecer na hora que você tem a conexão entre dois personagens no caso, né. Aham. Sim, é verdade. Eu não tinha feito nenhuma relação com essa questão das bolinhas, essa teoria e tal, mas realmente, assim, com você falando dá pra tem muita coisa aí que dava ainda pra explorar. Acho que a gente conseguiria ficar falando horas aqui Sim, sobre o enredo em específico, né, porque, cara, realmente é muito bom. É muito bom. É muito bom bem mesmo. bom mesmo. Tanto que os 3 deram 5, né. É, sim, é muito foda. Fechou. Então beleza, bora para o próximo? Bora. Atributo de número 2, personagens. Profundidade dos personagens, se eles são interessantes, né, se de fato a gente gostou do que foi construído ali dos personagens propriamente ditos. Eu, aqui eu dei uma nota 4. Uma coisa que eu achei interessante foi, né, que o Yabe logo no começo, quando aquele primeiro amigo deles se suicida lá, né, ele solta uma frase, assim, muito sombria, assim, já logo de cara, que ele fala: "Ah, às vezes só queria às vezes ele só queria morrer, muitas vezes eu penso a mesma coisa, é muito fácil se enforcar, assim". Então, quando ele soltou aquilo, assim, eu já percebi que tinha alguma coisa, assim, mais profunda nesse filme, sabe. Então aí já me trouxe uma construção um pouquinho diferente, né. O Kawashima eu achei um personagem muito bom mesmo, assim. Todo esse negócio que a gente falou do contato com a internet, ele não saber fazer as coisas, procurar ajuda, e a conexão que ele vai tendo com a Haru, que também é uma personagem que eu achei muito boa. A Michi também é uma personagem excelente, eu gostei bastante. E o relacionamento que vai sendo construído ali pra mim entre o Kawashima e a Haru também é muito bom, é muito bom. Ajuda a gente a entrar nessa trama, assim. Inclusive, um pouquinho antes de acontecerem as coisas lá da Haru desaparecer e tudo mais, eu fiquei bastante emocionado, assim, naquela cena, tipo, do trem que eles estão e tal, eles têm uma conexão ali, aí ela vai embora, tipo, eu achei muito tocante, assim, aquilo. Aí eu sabia que alguma coisa ia acontecer de ruim, porque foi uma coisa meio parece que eles quiseram mexer com o nosso sentimento pra ser mais impactante. Eu acho que o único personagem que não me pegou muito, assim, foi a Junko. Eh, Sinceramente, nenhum dos personagens me pegou muito, assim, porque eu acho que não teve tempo, né, pra desenvolver muito os personagens, acho que acabou esse é o ponto que eu não gostei tanto. Eh, Kawashima, então eu acho que eu ele daria uma nota 3 nessa nesse de nesse quesito. descoberta e tudo mais, de que ele não sabe usar o computador, pá, vejo muito como ele é o guia, ele é quem leva o espectador no filme, tá. Aham, Ele sim. representa muito essa ligação e aumenta muito a imersão no filme, porque a gente vai enquanto ele descobre, o espectador descobre também, tá ligado. Sim, e por Não mais que não só comece com ele, é ele que vai descobrindo as coisas, né, sim, então, tipo, os outros eles estão só sendo levados pela situação ali, ele vai descobrindo as coisas e, por sim. mais que ele seja o que teoricamente não sabe muita coisa ali, porque ele tem todo esse problema com ainda não saber mexer com o computador direito, tal, tal, tal,
é engraçado, porque traz uma dualidade ali que ele Sim. vai guiando a gente mesmo. Realmente, é bem isso. É, e tipo, ele funciona muito como uma parte, um braço do espectador dentro do filme, justamente porque ele vai descobrindo não só a tecnologia em si, mas o que está acontecendo. E o nível de Sim, ceticismo dele, o nível de ceticismo dele em relação ao que ele tá descobrindo, que ele começa a perceber que, na verdade, pô, será que são pessoas mortas que eu tô conversando mesmo? O nível de ceticismo dele vai guiando também o espectador, porque a gente fica: "Pô, o que que é isso?". A gente já tá esperando, a gente já sabe que é um filme de terror na maioria das vezes. E aí uhum, a gente vai esperando, tá, então tá, vamos ser guiado pelo Kawashima, o que que tá rolando, e o nível do ceticismo dele não é ele é médio, vamos dizer assim, e isso facilita com que sim, a gente abrace o que ele tá descobrindo ali, o que que o e que quando ele vai juntando com as outras pessoas que ele vai desvendando ali, é muito foda. Ele, tipo, funciona como quase um investigador num filme policial, assim. Ele vai as sim. peças vão sendo mais difundidas e descobertas ali com ele, tá ligado. A É Junko quase é como é é quase como se ele não se impactasse, né, com as coisas que estão é acontecendo, é tipo: "Ah, tem é fantasma? Ah, tá bom, beleza". sim, sem falar que ele Aí ele fica troca com mó medo ideia. da porra. Ele fica com medo da porra, mano. E isso é Sim, foda, porque a gente normalmente tá assistindo e a gente tá começando a ficar com medo da porra também. A gente vai uhum, ficando com medo sim, junto com ele, sabe. Isso que é foda. é, Na primeira vez que antes dele aparecer, que encontram lá o disquete na casa e vê aquela sombra, que aparece muito no filme, aquela aham. representação da sombra na parede, assim. Nossa, Porra, aquilo é é demais. absurdo, cara. Mas é. É. E a sua nota foi quanto pra esses personagens? Cara, eu dou 4 também. Dou 4 também. Eu pensei em 4, 4,5, mas 4 eu acho mais justo. Boa. Sim. Bom, então vamos para o atributo de número 3, vilão, né, se o antagonista ele é convincente, se ele tem motivações claras, se ele é carismático ou se ele é marcante, alguma coisa nesse sentido. Esse é Para interessante, mim hein. é, é interessante, para mim eu dei uma nota 3, porque eu achei que ficou na média ali, por quê? Eu não consegui exatamente entender o que é o vilão desse filme, né, mas por outro lado, ele me trouxe muitas hipóteses, assim, do que eu falei, tipo: "Ah, o que que é o vilão desse filme? São fantasmas? É a solidão? É a depressão, como eu falei? É, sei lá, tecnologia?". Eu acho que poderia ser uma nota mais baixa que isso, por não conseguir me fazer entender exatamente o que era o vilão, assim, não conseguir comprar muita coisa, mas eu acho que fica na média, porque traz muitas hipóteses, isso é sempre rico, né, então, sei lá, pra mim essa foi a minha visão, nota 3. Ah, que nem vocês falaram, né, eu achei muito legal essa questão de não ter um vilão claro. No caso, eu acho que não existe um vilão em si, porque não tem uma motivação, Sim, né, não tem alguém arquitetando lá, é simplesmente o que acontece, né, simplesmente consequências e eu acho que isso pode ser muito assustador, sim. porque leva a gente pra um lado até meio niilista, né, que você não importa, assim, o Aham. universo ele não tá nem aí pra você. Se você tá sofrendo ou não, são coisas que acontecem no universo, não tem nada que você possa fazer, entendeu. Então acho que, eh, é meio que por aí, assim, e Mas eu ainda acho Sim. que a ideia do filme que você pega, assim, pela crítica do filme mesmo, pelo argumento do filme, assim, seria a inovação tecnológica, eu acho. Eh, Uhum. é o medo daquilo, tipo, tá, a gente tá com acesso à internet, primeiro, o que que é a internet? A gente tá com acesso a ela, a gente não sabe aonde isso pode dar, porque você vê hoje em dia a gente tem inteligência artificial. Naquela Sim. época seria impensável um negócio desse, assim. A internet discada com aquele barulhão e tudo mais. E Uhum. aquela demora para carregar um site, o site ia carregando de pouco em pouco, e a gente não sabia o que tinha, aquilo, que poderia vir daquilo. Então eu acho que Sim. o vilão seria isso, o que pode vir da inovação tecnológica que a gente está passando, o que pode vir da internet, mais especificamente. Sim. Eu acho que esse é o vilão, assim. E mas é claro, é de forma simbólica e metafórica, assim, que o filme Sim, sim, não é passa. nada muito, eh, na cara, assim, né, dá pra Não, perceber que no começo você não consegue ter muito essa noção,
de que vai ser um filme metafórico e profundo e que vai brincar com É, essas coisas. Mas ao longo do sim. filme você começa a perceber que, tipo, eles falam: "Ó, não olha só pra superfície, tem um negócio mais no fundo aí, ó, cava Exato, junto com a gente, vem cá", exato. E né. dá um tapa na cara de nós ocidentais também, porque a gente Sim. tende a pensar que, tipo assim, no cinema, o fantasma é o mal, tá ligado? É isso. Uhum. Nós, seres humanos, somos bons e o que vem de fora é mal. E a gente tende a pensar: "Bom, os espíritos vão fazer uma desgraceira aqui. Eles vão fazer, os espíritos são ruins e tal", e não é bem isso, na minha opinião, mas é muito interpretativo. E isso que é bom, isso Sim. que pra mim torna um filme bom, ainda mais um terror, tá ligado. Porque Aham. a interpretação em si, ela é assustadora. Aonde você pode chegar com essa interpretação? Ainda mais que esse filme toca em suicídio, solidão, tá ligado. A gente não quer interpretar muito isso. A gente tem Aham. medo disso. A gente tem medo aonde a gente Sim, pode chegar, né, é olhar muito para o abismo olha de volta, né, pro Nietzsche. Então, sim, sim. tipo, É isso que uma eu acho coisa que mexe com a gente como ser humano, né, sim, então é uma coisa que acho que o terror de fato vem disso, né, vem disso. por isso que eu até achei mais isso como vilão, tipo, ah, não são os Uhum. espíritos, não são é a mente do ser humano. A nossa Exato, boa, mente é o que tá boa. trazendo tudo isso, assim, né. Sim. E aí com isso, como fica a sua nota? Cara, nessa aí é o desenvolvimento do vilão, né. É, o Eh, vilão. cara, eu vou dar 4, né, 4, beleza. pelo aspecto crítico da parada, assim, Uhum, de colocar o vilão, legal. de inverter um pouco a lógica de, tipo, o espírito, o que vem de fora é vilão, e na verdade, Aham. tipo, o que já está aqui com a gente, que é a internet, pode ser o vilão, a ideia dele. Sim, sim, sim. Boa. Atributo de número 4, atuação, né, os atores interpretam bem os papéis, eles transmitem emoção, eles são críveis, né, você consegue comprar ali o que está acontecendo. Que eu achei na parte de atuação? Eu dei uma nota 4, tá, eu achei que a atriz que interpreta a Mitty, Uhum, ela é muito boa e constante, né, o filme inteiro. Eu achei muito boa também, mas muito mesmo, a atriz que faz a Haru, ela é muito boa, por mais que ela não tenha muitas variações de sentimento e emoções ao longo do filme, achei que ela tá muito boa em tudo ali que ela apareceu. E eu gostei bastante do Kawashima também, ele tem momentos ali de, sei lá, que ele tem que parecer que não manja de nada, assim, sabe, parecer meio uhum. desentendido. Ele tem momentos um pouco mais profundos, ele tem momentos de medo e ele também interpreta muito bem. O restante, eu não achei tão bom assim, achei ok, na média não tem ninguém que eu achei ruim, então isso já é um ponto muito positivo, mas eu achei esses 3 em específico, assim, muito bons, então por isso uma nota 4. E o do Kawashima, ele traz muito carisma no filme, né. Tipo assim, Sim, sim, traz porque demais. você vê muito que é pra ele mesmo, talvez tenha sido a ideia do Kurosawa, pra ele mesmo representar o espectador mesmo, assim, Uhum. porque ele traz muito carisma, ele traz, assim, muita dúvida, muita ele é sempre muito. As expressões dele são São, gigantes, assim, e não é comum muito em filme japonês isso. sim. As atuações e é outro tapa na cara do ocidental, que ele tenta olhar sempre com as atuações do cinema japonês e outros cinemas também, olha sempre do ponto de vista do hollywoodiano, né. Então, assim, aí Uhum. não vê a gente vê até em avaliações, em sites, assim, normalmente a avaliação de filme japonês é sempre baixa e, tipo assim, tem uns filmaços, assim. Não só do Sim. Kiyoshi Kurosawa, do Akira Kurosawa também, dos filmes de samurai e tudo mais. E a atuação, eu gostei, eu concordo bastante também com você, tipo, as atuações são muito boas, eu achei. Eh, Principalmente do Kawashima, da daquela menina, eu esqueci a que vê o cara pulando da caixa d'água, que ela dá um É berrão a na Mitty. cena, né, puta, aquela foi foda, aquela
que ela vai no coração, assim, nossa senhora. Uhum, Assim, eu achei muito sim. boa. Eu dou nota vou dar nota 4 também. 4 também. Boa. Nesse então a gente concordou de fato, né, porque os 3 lançou a nota 4 aqui, Sim. mas fechou. Então vamos lá, aspecto de número 5, aspectos visuais, que é uso de cores, figurino, fotografia, ambientação, tudo que é visual, mas não é nenhum tipo de efeito, né, nem gráfico e nem maquiagem, nem nada assim. Pra esse ponto, eu dei uma nota 3,5. Por quê? Eu eu achei um filme bonito, assim, tem uma ambientação muito legal, né, você vê uma ambientação bem japonesa mesmo, geralmente você vê nos filmes japoneses algumas coisas, assim, que remetem àquilo, mas eu não achei nada além do normal, né, tipo, eu não achei: "Ah, puta, tem uma puta ambientação esse filme", não, achei que ok, estava bom, na média. Eh Ele tem alguns bons momentos de fotografia, de ângulo de câmera e tal, inclusive aquele shot panorâmico logo no Uhum. começo, assim, de cima do barco e tal, que se você quando você começa a ver o filme, você não imagina que aquilo tem uma relação, mas depois, ao longo do filme, quando você vê, aquilo tá representando o quê? Tipo, é um navio pequenininho no meio de um oceano gigante. Hum. A solidão ali, né, tipo, sendo Exato. representada. É um pontinho no meio do mar. Eh, então isso é muito legal. Que mais? Eu achei muito legal também, né, a forma como esse filme trabalha a escuridão, trabalha Uhum. muito bem a escuridão, sombras e tudo mais, isso é muito bom, muito legal. E os efeitos, tipo de não efeitos necessariamente, né, mas a escolha que eles tiveram ali de mostrar o Windows do jeito que ele era e tudo Uhum. mais, tal, não fizeram uma coisa muito, eh, mirabolante, assim, tipo, mostraram de fato como era um computador, acho que isso traz um pouco mais de realidade pra gente. Então, basicamente é isso, eu achei acima da média, 3,5, mas não achei, puta, grande coisa, genial, alguma coisa assim, sabe. Então, pra mim é isso. É, no eu acho que o que mais marca, assim, eu concordo com você, tipo assim, é o ambiente urbano. Então, assim, Sim, as tomadas de casas, aquelas vielas mais, bem curtinhas, assim, bem espremidas quase, sempre remetendo a a quase um vazio existencial mesmo, assim. O sim. apartamento do Kawashima, aquela pequenininho e tudo mais, não só dele como do menino que morre no começo. Aham. Mas eu acho que o que foca o mais foda do aspecto visual dele é no jogo de cores mesmo, no jogo de luz ou da ausência dela. Tipo, Sim. aquela cena fatídica do espírito que ele chega, ele vai fazendo uma dança e Uhum. o horror vem dali. E é aquela você vê ele no início da cena, ele tá num cantinho que tem um feixe de luz, e no cantinho dele, numa sombra na quina, ele começa a aparecer, assim, é muito bem utilizada a sombra, Sim. o e ele vai se aproximando, ele vai aparecendo cada vez mais pro espectador, assim, não só para o espectador como para o personagem, né, a gente se torna aquele personagem naquele momento, né, o que deixa bem mais frontal aquela cena. Assim, visceral Sim, sim. total. Mas eu acho que o foco dele, assim, é o aspecto do uso da ausência de luz, do escuro mesmo, né, que também Uhum. remete o medo do desconhecido, né, por isso que a gente tem medo do escuro desde sempre, né, a gente não sabe o que que Exatamente. tá ali. Então, no aspecto visual é isso. Eu acho que mas eu daria 4,5 pra esse, que eu gosto 4,5. bastante do uso do escuro, do uso da pouca luz. É bem detalhado, assim, é milimétrico, tá ligado? O jeito que eles usam, eu acho muito foda, assim. E que eu E acho sem também que é uma hum, coisa bem característica do cinema japonês, né, é, de terror, porque eu achei muito similar ao Chamado, por exemplo, é, que você já exato. mencionou, tipo, muitas cenas, assim, me fez lembrar muito do Chamado. Até, Uhum, tipo, os espíritos fantasmas aparecendo com aquele cabelo, assim, e tal, me fez uhum, lembrar muito da personagem ali, sim. que eu não lembro se exatamente qual é o nome dela
no chamado original, né, mas eu acho que não é Samara, Sadako. Sadako. é Sadako, isso. E me lembrou muito, assim, as características dela e tal. Sim. É muito bom mesmo. E o do Grito também, né, o João, O Grito também é bem também, bem parecido. E sim. é foda. No gênero do terror, não só o ângulo, a fotografia ali do momento e tal, do uso de luz é primordial. E essa questão de não estar no plano, não estar no ponto de fuga, né, vamos dizer assim, da imagem bem centralizado, é muito utilizada no terror. E eles usam muito bem isso, assim. Tipo, ela sai Sim. do cantinho, aquela mancha que aparece tá no cantinho. O, e eu lembrei dessa cena do espírito que dança, né? Que ela começa a vir mais pro centro, começa a se aproximar, e aquele jogo de câmera que o cara vai se afastando até que ele entra Uhum. embaixo do sofá, aquilo é aterrorizante, aquilo é puro uso de câmera, sem jump scare, sem nada. É Sim, assim, você sim. espera, você espera tipo, quando a câmera começa a olhar na perspectiva dele mesmo, olhando pra cima do sofá. E aí você vê a mão pegando assim o sofá, você fala, nossa, fudeu. Fudeu. Meu, nossa senhora, meus batimentos É, naquela cena, cara. Que aí começa a falar, mano, o que que vai aparecer? Aí começa a ver a ponta da cabeça dela, então você fala, nossa, vai ver um tipo. Aí você imagina, não, vai ver tão um bicho do demônio, assim. E não, mano, é uma mulher só é uma olhando mulher assim, tá ligado? É uma mulher normal, assim, sabe, normal, tipo, mano. É. não é um Isso. negócio, tipo, que fazem hoje em dia, que seria um puta negócio Sim. computadorizado e não sei o que e tal. Mano, não, Não, tem ou a fizer. aparência de uma pessoa, Exato. Ou se e é fizesse isso. tipo um dos blockbusters sempre faz. O que que eles iam fazer naquela cena? O cara ia entrar pra baixo do sofá, ele ia olhar, não ia ter nada, ele ia olhar por baixo, que ele olha por baixo, não tem nada, beleza. Uhum, A cena ia ficar com o violino, tipo, até que ele acha que tá tudo bem, sai e um jumpscare. É isso. E ele quando inverte ele virasse, tipo, completamente. É. em vez de virar a mãozinha devagar e o rosto devagar, ele ia virar, já ia ter um rosto ali e tal, Ia pum, ter. E o susto rosto ia estar fácil. o rosto ia estar na câmera pra já assustar ele, assustar a gente, assustar todo mundo. E, mano, Sim, mas a construção daquela cena em si, e assim, aquela cena é. Puta, eu gosto muito dessa cena, cara. Acho que eu é sempre muito boa. volto nela. Essa cena é foda, cara. Nossa, ela é muito bem, ela é muito bem construída. Porque a Ela é gente muito não boa. falou, e eu nunca vi também, porque eu já sei que é, quer dizer, já sei não porque eu não vi, mas eu sei que é ruim. Que é o que tem um remake, né? Os ocidentais pegaram e fizeram também e é do Wes Craven. Só que eu já ouvi muito mal, assim. Hum. E que essa Eu cena não também é uma não merda. vi também não. Então, assim, puta, em aspecto visual, essa cena, nossa senhora, hein? Nossa. Cara, caralho. Horrível, mano. Porque assim, a adaptação, falando só devagando um pouco, a adaptação do Chamado eu acho muito boa, mano. É, O original é muito bom. E a versão estadunidense eu também gosto. Eu gosto mais do sim. original, mas a versão ocidental é bem boa. Aí os caras faz 2, 3, 4, aí foi muito fudeu tudo. Eu acho que tem eles são bons, os 2 são bons, mas eles têm abordagens muito diferentes, assim, Total, porque o original é muito do terror japonês mesmo, um negócio mais sim. Cru, arrastado e tal, que o medo não é o que tá acontecendo de fato ali, o medo é é. tipo, né, eu não sei, é uma coisa mais psicológica, uma É, coisa ele mais não psicológica, assim. o japonês, a versão japonesa, a original, ele não foca tanto na Sadako, né. Uhum. E a Sim, versão ocidental gosta de colocar ela, assim, gosta de, gosto. tipo porque ela é aterrorizante mesmo, com os cabelão na cara e tudo mais, toda molhada. Sim, Tem que fazer o uso mesmo dela no filme, que ela é quase como um vilão, só que também ela sofre, né, ela é uma sim. vítima do que aconteceu ali. É É. foda. Bom, bora aí então, né, para o próximo, que são os efeitos visuais e especiais. Aqui sim, a gente tá falando de efeito visual gráfico, efeito especial, maquiagem, efeito prático, tudo que é efeito, né. E para esse ponto eu dei uma nota 4 para esse filme. Eu achei que demora bastante para ele começar a usar de algum efeito, assim, de fato, né. Acho que a primeira cena que eu me lembro, assim, me recordo,
acho que é a cena que que a mulher pula da caixa d'água lá, acho que é a primeira coisa que Isso é tem, foda. que já é pra mim muito boa, porque parece Parece de fato que real, né? aquilo tá acontecendo. Uhum. Parece muito real, eles mandaram muito bem nessa cena. Eh, eu achei muito bom também a forma como os fantasmas vão aparecendo do nada, assim, né, durante principalmente acho que a primeira vez que isso acontece de fato é quando, o Kawashima tá pegando aquela explicação do negócio das fitas vermelhas e não sei o quê, e aí mostra aparecendo um fantasma na câmera e tal, tal, tal. Uhum. É muito bom, é muito bem feito, e quando acontece de novo também é bem feito, né, a transição que vai tendo também entre a pessoa, né, e na sombra virando a mancha na parede, mancha no chão, no que quer que seja, fizeram isso muito bem. O Taguchi desaparecendo no vídeo também é muito bem feito. Acho que a única coisa que eu não achei boa de efeito nesse filme, foi aquela parte da mancha virando tipo uma cinza e voando pra tudo quanto é Sei. lado, assim, É meio sabe. feio mesmo. Eu achei que eu achei que não foi legal. Eu entendo que muito daquilo é por causa da época, Sim. mas ao mesmo tempo eu acho acho que era completamente desnecessária aquela cena. Então, tipo, se já ficou feio, não ficou muito legal, pô, vamos deixar de fora, não precisava daquilo, sabe. Eles poderiam ter optado por não pôr no filme. Como eles colocaram, aí eu deixei num 4, senão seria perfeito. Uhum. Eu lembrei agora que eu lembro que quando eu assisti, me impactou muito que eu achei meio ruim aquele avião. Lembra? Tem uma cena que um avião tá caindo. É, Eu assisti sim, uns que é mais ou ele menos a mesma coisa. eu achei meio brega, assim, sabe. Uhum. Porque assim, Sim, mas ó, porra, tá de boa, porque, assim, maquiagem muito foda, que, né, a gente já comentou. Tipo, a representação do espírito já é muito foda, mas eu lembro desse CG e o desse que você falou também da mancha sumindo, achei assim, não precisava fazer. Talvez devesse pra fazer algo sim, talvez desse pra fazer alguma coisa em efeito prático também, que ficaria melhor, tá ligado. Mas sim, eu lembro sim. desse CG aí do avião, eu achei bem feio, assim, cara. É. Mas é pouco, pelo menos, é bem mais efeito Sim, prático e e é uma cena muito rápida e é, tal, é sim, uma coisa que acaba sendo só um pontinho sim. em tudo que acerta o filme, né. E é aquela coisa do CG que a gente assiste hoje em dia, o CG de um filme dos anos 90, sabe, no começo Uhum. dos 2000, se você assistiu quando lançou, você assistia numa TV de tubo que não era nem É, 720 pixels, assim, então, assim, você exatamente. olhava, era um avião caindo mesmo, aí a gente olha em 1080 pixels, a Full HD, 4K, porra, lógico que vai ficar 4K. feio, tá ligado? Sim, Vai sim. ficar feio, foda, foda. Bom, então vamos aí para o atributo de número 7, aspectos sonoros. Trilha sonora, efeitos sonoros, como o som influencia, né, no ritmo do filme, silêncio e coisas do tipo. Para mim, foi um 4,5 nesse aspecto, né. Por que 4,5 e não 5? Porque no começo, a primeira vez que aparece a estufa e tal, é bem o comecinho do filme mesmo, eu achei que ficou muito você percebe muito nitidamente que é uma cena que eles dublaram, porque eles estavam dentro da estufa, não ficou bom o som provavelmente, eles dublaram por cima, e ficou muito na cara. Isso quando acontece me incomoda um pouco. Então eu tirei só meio pontinho aí, mas de resto, cara, esse filme é fantástico, tem uma Sim. trilha de suspense muito boa, ela é muito bem utilizada, a forma que eles usam o silêncio, como a gente estava falando aqui, é muito boa. Principalmente, né, como o silêncio te invade, assim, quando aparece algum fantasma e tal. Aquela cena que ela entra dentro do cômodo ali, ela acha que é o amigo delas, né, o Yabi, na parede ali, que ela enxerga ele e tudo mais, e aí de repente some e vira mancha, e ela tá sozinha ali, fica o silêncio e você escuta no seu ouvido ali, se você tá de fone: "Socorro, Sim. socorro", não sei o que e Nossa, essa tal. é foda. Puta, aquilo é fantástico, Uhum. fantástico, fantástico. Então pra mim é quase perfeito esse filme. Só esse pequenino detalhe que Hum. poderia nem
tirar nada com isso que aconteceu, mas, sei lá, prefiro manter assim. Então, pra mim, é um 4,5 quase perfeito. É, isso aí incomoda bastante, dublagem, por isso que eu tenho um grande problema com Suspiria, que quando eu assisti o original Suspiria, ele foi gravado todo acho que ele foi gravado todo em italiano? Não, ele tem Não. o negócio do Suspiria é que ele tem diversos atores de É, diversas línguas, e muitos deles, em vários momentos, falam a língua original. exato. Então, Puta, aquilo é fica tipo um monte de gente esquisito falando um monte pra de ca língua diferente. é, aquilo É, fica muito esquisito, cara. É verdade, essa cena da estufa é bem isso mesmo. E essa cena que você falou do socorro, o socorro é foda, que ela pega na alma, assim, por isso que a gente fala, tem que sim, ouvir, é bom usar ouvir com fone, assistir esse filme com fone, sim. cara, um fone bom, que essa cena aí, ela me lembrou muito, eu tive a mesma sensação de, tipo assim, o terror causado pelo sono, naquela cena da bruxa, que o Uhum, sim. do Robert Eggers que o o capeta tá O Black atrás Phillip, dela, e ele sim. começa a falar e, mano, é muito dentro, assim, entra dentro da sua alma, cara, com aquela Exatamente vozona, a mesma sensação. é foda, Exatamente a mesma sensação que eu tive. É demais, assim, demais, é foda, cara. Não, demais. o som é muito bem utilizado, cara, o uso do silêncio, pouca trilha sonora, e quando coloca a trilha sonora ela é muito precisa, tá ligado? Ela tá Sim. ali pra trazer um sentimento e ela traz aquele sentimento e vai embora, tá ligado? Ela é muito precisa, velho. Nossa, eu dou 5 para o som, eu dou 5. É, o cincão Eu é concordo bem com justo você, nessa aqui. com a parte da dublagem, realmente dá pra tirar uns pontos, tá ligado? Dá mesmo. Eu tiraria também, É, mas eu não consigo tirar. mas não dá. Tá no Já tava pra você no 6, 7 essa nota, né, É, aí caralho, chegou o tava, negócio da dublagem, faz 5 tava. então. Não, e na fatídica cena, eu volto pra essa cena de novo, na cena do espírito dançante, o som ali trabalha muito bem, cara. Aquela É, trilha sonora, puta, ela entra na sim, alma, cara, é tipo umas vozes líricas, assim, nossa, foda, foda. sim, é verdade. Tem essa questão das vozes aí que é muito boa. E aí a gente vai agora para o atributo de número 8, que é o medo, né. O filme ele assusta, provoca alguma sensação de tensão, desconforto ou medo propriamente dito? Eu gosto muito de trazer nesse atributo Sim, que é uma coisa que é uma coisa do tipo, eu gosto de avaliar tensão ou desconforto, porque pra mim, pelo menos que eu assisto muito filme de terror, é difícil um filme me dar de fato medo, assim, sim, sabe. Acho que, infelizmente, né, você assistindo muito, você vai criando uma certa casca. sim. Mas essas outras coisas são associadas e isso me ajuda a avaliar, assim, o filme. E pra esse filme eu anotei muita coisa aqui, eu acho que eu não vou nem falar tudo, porque eu anotei muita coisa. Pra mim, o medo aí nesse filme é um 4,5, porque ele é quase perfeito. Ele tem muita tensão, assim, em algumas cenas, principalmente na casa do Taguchi, no começo, e tal. Essa cena do que a gente falou, que ouve no ouvido ali o "socorro, socorro". Você tem outras cenas, tipo, de quando aparece, os espíritos e tudo mais, da sombra, é muito bom. Eh, deixa eu ver, que mais que eu anotei aqui. Tem a cena do próprio começo mesmo, quando o Taguchi ele tá sentado lá no fundo, você ainda não sabe, né, só se você viu muito atentamente, você enxerga ele ali, Hum. e ele levanta de repente, assim, vai vendo a sombra dele no fundo. Cara, é muito bom, tem muita coisa muito boa, muita coisa muito macabra. A própria cena do espírito dançante ali, que a gente já falou muitas vezes, é muito boa, é muito macabro. A forma que aborda isso, né, aquele aquela dancinha, aquele caminhar lento e tal, é muito bom, é muito bom. Teve só uma cena que eu achei que tirou um pouquinho de me deixar dar 5, que é quando eles estão vendo os negócios do disquete lá a primeira vez, né, as imagens e tudo mais, é muito tenso aquilo, é muito bom, e aí eles veem que tem um reflexo de um rosto. E aí quando eles vão dar um zoom, ampliar e tudo mais, eles veem ali o reflexo, vai vendo, 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 só que aí de repente, tipo, aparece uma cena muito rápida, você não consegue nem sentir nada, assim, seria, tipo, teoricamente a cena mais impactante de toda aquela sequência ali,
mas é só um negócio rápido que aparece e já vai embora e você não consegue ter impacto nenhum, então isso achei que foi mal executado isso só. Então é detalhezinho, detalhezinho, mas pra mim é um 4,5. Boa. Eu acho que o medo nesse filme, cara, ele trabalha muito bem justamente porque ele foge do, do normal, né, cara? Não tem Sim. jumpscare, não tem nenhum eu acho que não tem nenhum jumpscare no filme. Não, tem Não tem nenhum. nenhum. E ele trabalha o medo a partir do que a gente já falou, cara. Aspectos sonoros, muito. O uso do silêncio. Na cena do espírito dançante, cara, aquilo lá o medo vem justamente da quebra da expectativa, mano. Você não espera Sim, um espírito chegar ali, você espera, sei lá, que ela vai se engatinhar, vai ter aquele body horror do caralho, assim, tipo, o exorcista, começa a girar. Mas não, cara, sim. ela faz um movimento estranho, que parece uma dança, mas ao mesmo tempo não é, Uhum. cai tipo num vale da estranheza, assim, Sim, tipo assim, sim. o que ela tá fazendo? Já tá assustador o bastante essa mulher tá vindo na minha direção, tá ligado? Aham, E ela faz uma exatamente. dança, ela faz parece uma dança, ela parece que vai cair, levanta, sabe? Vai de um lado pro outro, e você fala: "Mano, eu não sei o que que ela vai fazer comigo", tá ligado? Aham. Porra, o medo é visceral, assim, nesse sentido. Tipo, e o medo posterior também, cara. É porque, assim, quando a gente fala em medo, que nem você já estava falando no início da sua fala, é, é difícil a gente sentir medo mesmo no filme. A gente tinha isso mais quando a gente era criança, né? Eu acho que o aspecto Sim, do sim. medo, como um filme de terror transmite medo, são nesses aspectos mesmo que a gente tá comentando. Tipo, é o medo por o que tem ali, eu não sei, do talvez. O talvez ali tem alguma Uhum. coisa. Talvez esse espírito vai Sim. fazer alguma coisa comigo. Talvez a internet seja maligna, tá ligado? Uhum. E isso gera um pouco do que a gente entende por medo transmitido num filme. Eu acho bem frontal, assim, esse filme nesse sentido, tá ligado? Sim, Eu dou nota sim, 5, sim. cara. Que, assim, eu lembro que é muito da sensação do espectador, né? Eu lembro que quando eu assisti, infelizmente, como eu descobri o filme a partir de um cara comentando essa cena, eu já sabia o que acontecia, eu já tinha visto. Infelizmente. Então, Sim. assim, É. pra galera que tá ouvindo, cara, a gente tá falando muito dessa Assistir a cena. primeira vez é Não coloca, tipo, Pulse Cine, que vai ser essa que vai aparecer. Não pesquisa, assiste o filme, cara, vale a pena. E é tipo ser sentido, tá ligado? Não pesquise. Se você não viu, não assiste, porque é tipo, você tem que saber no filme, tá sim. ligado? Você não pode ter Não esse estraga a sua spoiler. experiência. Tipo, não estragou dessa cena do espírito, assim, na hora que chegou no filme, porque você já tá no contexto do filme, assim, fica ainda mais assustador ainda, mas vale a Sim, pena sim. não pesquisar essa cena, cara. Assistir o filme. Mas eu acho medo, eu dou nota 5. Mas fechou, vamos então aí pro nono atributo, que é o atributo imersão, né. Que significa isso? Quando o filme te faz querer saber o que acontece em seguida, né, se ele consegue te deixar preso, basicamente é isso. Faz você se sentir dentro do filme, assim, o tempo todo. Eh, Acho que por ser um filme bem misterioso, ele mexe muito com isso. Uhum. Pra mim, eu já nesse ponto eu dei uma nota 5, porque ele me fez o filme inteiro perguntar o que estava acontecendo, tentar entender o que estava acontecendo, tentar descobrir o que estava acontecendo, e quanto mais o filme foi passando, mais eu me via preso, vidrado nele, assim, sabe. Então, não tem nem muito o que dizer. Fora que ele é um daqueles filmes que você precisa ficar atento, assim, a olhar nos cantos, as coisas assim, porque pode ter um negócio ali, sabe, que você tem a oportunidade de ver antes de aparecer de fato. Que Sim. é no caso das sombras, no caso dos fantasmas e tudo mais. E eu, tipo, eu amo isso, então, pra mim isso é sensacional, principalmente porque eles usaram na medida certa. Um filme tipo Longlegs, no caso, ele me roubou muito a brisa, assim, porque ele usou isso demais, demais. Eu Demais. parei de prestar atenção no filme e fiquei tentando só prestar atenção se tinha coisa em volta. Então isso estragou muito minha experiência. Mas não é o caso desse, esse aqui eles usam, tipo, na medida exata, assim, é muito bom, pra mim é perfeito. Imersão 5. Uhum. Eu concordo, já dou minha nota de cara já, a imersão é 5.
muito auxiliado pelo protagonista. O protagonista não, né? É um dos. É o Kawashima, né? Aham. Ele guia muito bem o espectador. Ele guia muito Sim. bem e faz a gente entrar muito, a gente fica com as mesmas dúvidas que ele. Tanto que tem a cena que o pessoal gosta, né? De quando explica muito, assim. E eu acho que também foi na medida, tá ligado? Não acho que é Sim, muito, porque eu também sim. não gosto quando explica demais, tá ligado? Quando tem uma cena que explica tudo. Eu gosto quando Foi uma fica cena, ponta. tipo, pra É, ajudar nosso cérebro sim. a seguir o caminho que deveria ser seguido pra entender o filme. Porque Sim, ele não explica o filme também, tipo, pra é, mim é um filme que não fica claro exatamente o que é. tá rolando Isso ali, que é bom, mas cara. é o que te guia a ter os Uhum. pensamentos no caminho certo pra pensar: "Tá, talvez seja isso, talvez seja aquilo, talvez seja aquilo outro". Sim, é uma estrutura do roteiro que caminha muito bem até aquele momento, porque faz todo sentido. O cara real no filme tá tentando descobrir. Então ele conversa com um especialista, a cena da biblioteca, que ele até aparece o espírito ali do menino, e aí ele sai correndo Sim, atrás do menininho e vê, e o aham, cara tá explicando e tudo mais. Pô, é muito foda. A imersão, eu achei a imersão desse filme do caralho, assim, tá ligado? E por mais que ele sim, tenha uma cadência lenta, que às vezes afasta um pouco os espectadores, porra, assim, é só um filme que ele toma o seu tempo. Ele vai no seu tempo, assim, tá ligado? sim, Ele não apressa e ele não, na minha opinião, ele também não fica devagar. O mistério ele te sim, agarra, tá ligado? E ele te leva até o fim do filme desse jeito, eu acho. Cara, eu dou eu nota concordo. 5 também tranquilamente, mano. Eu acho a imersão desse filme bem foda, né? Bem construída. Sim, demais. Bom, então vamos aí pro último atributo aqui, que é a conclusão. O sinal, ó, o final ele faz sentido, ele é satisfatório, ele é decepcionante, ele fecha bem a história. Para mim, o final ele é uma nota 3. Eu acho que é um final que não é ruim, também não é bom, acho que ele é um final mediano. Ele não entregou algo excepcional, assim, acho que ele trouxe um final sem respostas, assim, mas não de uma forma ruim, mas ao mesmo tempo, sei lá, acho que tudo que vai se criando ao longo do filme de expectativa, por Uhum. todo esse mistério e tudo mais, eu achei que foi um final que pra mim, pelo menos, sei lá, não comprei muito, assim, acho que poderia ser melhor trabalhado. Talvez por ser um filme já que estava batendo 2 horas ali, É. nesse final eles quiseram dar uma reduzidinha ali e tal, poderia ter sido trabalhado um pouco mais, sei lá, eu fiquei com uma sensação que é um final mediano pra mim. Uhum. É, eu concordo, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, na segunda eu já estava mais, assim, tranquilo quanto ao final. E eu acho que é muito característico do Kurosawa também. Você vai ver outros filmes dele, o Creep e o Cure também, ele tem sempre um final ambíguo. É Uhum. bem aberto à interpretação, assim, mesmo que tenha explicação ao longo do filme, ele deixa um desconforto no final, e eu acho isso bom também. Eu Eu também, eu gosto é. de final sem explicação, final Uhum. ambíguo e tal. Eu só achei que, tipo, não foi entregue um final ambíguo tão legal assim, sabe, poderia ter Sim, trabalhado um pouco mais, tipo, concordo. não sei, Não, faz sentido, cara. Eu vou dar a nota no também é conclusão do filme, né? Ou é do conclusão sobre o filme. filme? É o final do Não, filme. é a conclusão do filme, final Tá. do filme, isso. É, assim, dentro do que eles explicam no filme e tudo mais, eh, o vazio que traz, a interpretação que a gente tem do fim, do tipo, praticamente a gente tem interpretação de uma distopia, um fim do mundo, porque as pessoas vão Uhum, sumindo, né, as pessoas vão sim. morrendo. Então, tipo, cara, eu vou dar nota 4 no final, porque eu fiquei com esse desconforto no sentido, tipo, pô, estava esperando, mas aí eu não sei, o que me quebra muito em filme, eu não sei se era a minha expectativa, que aí a gente começa a imaginar Sim, como é que vai se concluir, né, e isso é foda do filme, exatamente, é. porque aí fica com aquele gostinho amargo, né, mas aí é culpa nossa, né. Sim, Tipo, sim, é sim, culpa é culpa nossa, tá nossa, ligado. é. Mas eu dou nota 4. Eu acho que foi um final satisfatório pelo que ele entrega, assim, mas não tanto do que poderia ser. Você tem Aham, bastante razão nesse ponto. legal. Bom, com isso então, né, que com essas notas que a gente deu,
A minha nota desse filme, né, com as médias de tudo que eu coloquei, ficou 4,05. Porra. A nota do Martins ficou 4,35 e do Alex 4,20. Aí como que eu vou fazer? Eu fiz uma média da nota de vocês dois, e aí eu fiz uma média junto com a minha, né, para dar a nota final. A média de vocês dois juntos aqui deu um 4,28, e a média final aqui desse filme ficou 4,18. Bom, mas e aí, pessoal? O que vocês acharam do episódio? Comentem aí a opinião de vocês, avaliem aí no Spotify, curtam o episódio no YouTube, onde quer que vocês estejam escutando a gente. Sigam a gente aí nas plataformas, também nas redes sociais. Só lembrando também que a loja do Projeto Terror agora já está no ar, né? Vão lá, adquiram os produtinhos de vocês, tem bastante coisa legal. E, por favor, se vocês fizerem isso, mandem lá no Instagram da gente, você usando, você com o seu produto, a gente vai repostar, mostrar pro pessoal aí como ficou. Mas, gente, uma honra ter recebido vocês hoje aqui, uma honra de receber vocês finalmente aqui no Projeto Terror, né? É, é uma coisa que eu sempre quis, assim, trazer vocês, que são pessoas que sempre falaram de terror comigo, que gostam de terror, que têm o terror presente na vida, assim. Realmente, estou muito feliz de ter trazido vocês. Pô, eu que agradeço, cara. Foi um prazer mesmo estar aqui, cara. De verdade, tô aberto a qualquer convite que quiser. Falar sobre cinema, especificamente do terror, cara. Bom demais. Ter a presença de vocês, de amigos, assim, pô, indescritível. Eu sei que vocês não produzem conteúdo de terror para fazer um jabazinho aqui de divulgação, mas tem algum recado, alguma coisa que vocês queiram falar aí pro pessoal, alguma coisa assim? Ah, cara, eu falo, ó, vão na loja, material foda. O Kevin é um cara detalhado. Eu sei que o que ele tá fazendo, ele faz com esmero. E vão lá, vão ver, curtam tudo. Assim como o Kevin falou, senão vai ser amaldiçoado. Já falei. Se assistir Pela internet. pela internet, se assistir o remake ocidental desse filme, vai ser amaldiçoado. E se não comprar na loja, também vai ser amaldiçoado. E se não curtir esse Falou e vídeo também. disse. É isso. Falou e disse. Ouçam Creed. Então é isso. É My Wonderful Children. É My Wonderful Children. Essa eu resgatei, caralho. Oh, resgatou pra caralho. Bom, pessoal, é isso então. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e bons pesadelos.